Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do ProfaceCast, o podcast da educação. E hoje temos um convidado super especial, o César Souza, mais conhecido como Cezinha, o Cezinha da Juventude. Tudo bem, César? Beleza, mano. Prazer estar aqui com vocês, hein? Cara, muito bom a gente poder bater um papo aqui e conhecer um pouquinho da sua trajetória de vida, até você chegar a ser essa referência para a juventude aqui de Guarulhos. Então, fala um pouquinho pra gente, cara, como que começou esse envolvimento com a juventude, mas antes, fala um pouquinho da sua jornada de vida mesmo, como que iniciou tudo isso. Beleza? Oi, pessoal. Legal, prazer estar aqui. Rodrigão, Sim. satisfação. É legal encontrar amigos assim na caminhada de trabalho, nesses quase 8 anos aí de vida pública. Fui conhecendo muita gente. E tem aquela fala, né, que pessoas passam e pessoas marcam. Você é um cara que marcou aí a nossa vida, tá caminhando com a gente. Obrigado por esse espaço, viu? Claro. Bom, tentar me apresentar rapidinho, né? Sou nascido aqui de Guarulhos, cresci no bairro dos Pimentas, mais especificamente ali no Jardim Angélica, para quem conhece a cidade sabe bem, próximo ao Parque Stella. E estudei escola pública minha vida inteira, ali no Pedro Morcelli, bastante Conheço. gente conhece, depois um pouquinho no Louis Braille, que é a escola do lado. E, com mais ou menos uns 15 anos, comecei a trabalhar na lotação, foi onde começou a minha jornada de trabalho. Trabalhei de office boy também, ajudando meu pai. E aí, beleza, cara. Depois disso, eu comecei a caminhar em outras áreas, comecei a trabalhar de vender algumas coisas também. Mas como que eu vim parar na política? Vou tentar falar um pouquinho aqui como que eu vim parar na política. Com mais ou menos 18 anos, eu tive um envolvimento com a igreja. Sim, Na sim. verdade, antes disso, eu fui aquele jovem adolescente que muitos passaram por isso, de dar muita dor de cabeça para os pais, de não levar muito a sério os estudos, não era um cara referência na escola. Pelo contrário, tinha muitas professoras que olhavam para mim e falavam: "Meu, você não vai ter futuro." E eu não estou falando que a minha postura era uma postura exemplar na escola. Hoje eu olho para trás e eu falo: puxa, mano, que dificuldade que eu tenho em algumas áreas, porque eu não levei tão a sério os estudos como deveria ser levado. Era o cara que mais zoava na escola, era o cara que sentava lá no fundão, era o líder, mas o líder da bagunça. Mas por um lado, o legal disso é que você entende um pouco mais dessa juventude que está vivendo hoje, né? Esse lado de, tipo assim, rebeldia, mas que quer mudar o mundo, né? Exatamente. Então, tipo assim, teve professores que passaram por minha vida e falou: "Meu, você não vai ter futuro." Tinha alunos que, quando falava de fazer trabalho em grupo, eu era o que ficava de fora, porque ninguém queria fazer trabalho com um cara que só queria zoar. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre teve aquele espírito de liderar, mas é que eu estou te falando, uma liderança da bagunça, da zoeira. E eu nunca imaginei que isso fosse, talvez, ser um gás para que eu pudesse defender a juventude, cara. Nunca imaginei que eu fosse voltar dentro de uma escola estadual e falar: galera, vocês precisam estudar, vocês precisam levar a sério. Estudar é importante. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Mas aí, voltando aqui pro assunto, fiquei bem perdido, zoando pra caramba, me perdi. Sou um cara que cresci na igreja. Sim. Cresci no berço evangélico, meus pais sempre levaram a gente pra igreja. Eu tenho uma irmã, que inclusive é tatuadora, especialista em cobertura de cicatriz. E eu tenho mais 2 irmãos, um mais velho, de 37 anos mais ou menos, o outro tem 21 e eu 31 anos, né? Cresci com os meus pais, cara, pai e mãe muito presente, meu pai trabalhador pra caramba, a gente sempre teve uma vida muito simples, mas nessa simplicidade, cara, meus pais sempre fizeram de tudo para que a gente pudesse ter uma boa educação em casa, uma boa referência. Mas eu cresci naquele meio, envolvido com gente que faz coisas corretas, a gente faz coisa errada, aquela família onde tem uns que, corre pelo certo, outros já meio... E no meio disso, cara, comecei a andar com uma galera que não era muito do bem, uma galera que fazia coisa errada. Cara, por isso que eu sempre falo, essa é uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro quando eu converso com as pessoas sobre as amizades.
Há quem diga que as amizades não influenciam, mas a própria Bíblia já falava que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é uma verdade, porque eu não teria conhecido algumas coisas se não fosse influência das amizades. É lógico que, vai quem quer, mas se você está constantemente ali com aquelas pessoas que fazem certas coisas, uma hora pode ser que você venha fazer aquilo. Você é influenciado pelo seu meio, isso é inevitável. Exato. Então, eu acabei sendo influenciado, me deixei levar e comecei uma caminhada não muito certa. Isso com mais ou menos que idade? Cara, eu tinha acho que uns 16 anos, mais ou menos. Muito novo, mas já na rua, né, cara? Eu sei que com 18 anos eu tive uma experiência pessoal e espiritual com Deus. E aí foi meu processo de conversão, cara. Eu achava que eu era crente, porque meus pais iam pra igreja. Filho de peixe, peixinho né? Mas depois eu descobri que eu era só filho de crente, cara. E que eu não tinha passado por uma experiência mesmo de transformação de vida. Mas com 18 anos, eu tive uma experiência pessoal, espiritual, virou uma chave. E é o que eu sempre falo. Talvez com alguns jovens, isso vai acontecer com a perda de um amigo. Talvez é alguém que vai falar alguma coisa que vai virar chave. Talvez é um emprego. Talvez é alguém no trabalho. Sim. Sei lá, alguma coisa vai acontecer que vai virar chave na vida de alguém. Comigo, foi essa experiência pessoal, espiritual. A partir dali, minha vida mudou completamente. E eu comecei a ser um outro César, cara. Foi muito louco o que eu comecei a viver. Eu sei que depois daquela virada de chave, eu falei, mano, eu vou levar a sério, eu preciso estudar, eu preciso fazer um curso, eu preciso... Cara, pra gente tangibilizar essa experiência ali, pra não ficar no campo de... a pessoa acha que é tudo muito sobrenatural, que é também, mas assim, a sua experiência específica, ele teve um dia, teve um momento que você teve ali falando... Cara, é Deus falando comigo através disso aqui e agora eu entendi o que eu preciso. Cara, todas as vezes que eu voltava pra casa daquela vida de só balada, daquela vida de só noite e chegava em casa de madrugada, cara, e daqui a pouco eu via, eu tava desconexo da relação da minha família, meu pai e minha mãe já não tava saindo mais com eles tanto. Todas as vezes a consciência batia, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Entendi. Mas não teve uma virada de chave. E aí comigo foi numa igreja, cara. Eu fui num culto de jovens e ali eu falei, mano, Deus tá me chamando para uma nova vida, cara. Entendi. E aí eu comecei. E a partir dali, cara, falei, vou levar a sério. Aí comecei a estudar, falei, vou fazer uma faculdade, me inscrevi no curso de engenharia de produção, comecei a trabalhar numa empresa, saí da lotação e falei, agora eu quero seguir carreira numa empresa. E aí comecei a sonhar, mercado de trabalho, isso e aquilo. E fui indo, cara. Só que, ao mesmo tempo que eu fui me envolvendo no mercado de trabalho, eu também fui me tornando uma liderança dentro da igreja. Sim. Comecei a atuar com jovens na igreja local, com jovens na igreja regional. Quando penso que não, estava envolvido no Ministério de Juventude. E aí alguns amigos, cara, que cuidavam da Secretaria de Juventude, me chamaram e falaram o seguinte, cara, a gente precisa de alguém com experiência de trabalho de jovem. Não quer ajudar a gente com política pública? Mas eu não tinha ideia do que era política. Falei, não sei isso aí. Ele falou, não, cara, você sabe trabalhar com jovens, faz workshop, faz palestra, faz encontros, acampamento, é disso que a gente precisa. Falei, então vamos embora. E aí começou a minha atuação na juventude como assessor. E foi passando o tempo, fui desenvolvendo. Cara, quem é líder e quem é proativo, desenrola, não tem como, vai se destacar em todos os ambientes. E aí eu acabei me destacando ali na pasta de juventude, depois tive o reconhecimento do prefeito, e aí ele falou, olha, preciso que você toque a pasta de juventude como gestor. E aquilo foi uma experiência, cara, única, inédita. O cara lá do bairro dos Pimentas, sim, que nunca tinha acesso a nada, de repente, com a oportunidade de cuidar da pasta de jovens da cidade, que na época tinha 330 mil jovens na cidade, um baita desafio. E aí, cara, eu abracei aquilo com muito amor e carinho, comecei a estudar, fiz curso de políticas públicas para a juventude, fiz pesquisas sobre dados da juventude, e aí comecei a levar a sério, cara. Mas, ao mesmo tempo, envolvido com a igreja. Sim. E aí, quando foi um tempo depois, cara, tinha feito um projeto voltado à empregabilidade, que já tinha colocado mais de 700 jovens no mercado de trabalho. Tinha desenvolvido uma pesquisa sobre os efeitos da pandemia na vida dos jovens, que saiu dados importantíssimos. A gente tinha conseguido ampliar o atendimento psicológico com os parceiros das faculdades. Então o jovem já não tinha mais tanto problema de não conseguir terapia, porque a juventude encaminhava para os parceiros e ele conseguia fazer. Quando eu olhei, eu falei, mano, eu tô fazendo muito, velho. Aí comecei a ter uma crise
de carreira. Pô, eu vou focar no ministério, eu vou focar na carreira pública. E aí um amigo, cara, falou algo que virou outra chave. Ele falou, meu irmão, o teu ministério é a cidade, cara. Vai cuidar da cidade. Segue carreira pública. E aquilo veio, cara, como uma flecha no meu coração. E ali eu entendi que eu tinha que seguir carreira pública. Cara, e assim, nós como os cristãos, o nosso ministério é servir as pessoas, né? Servir, pode servir na igreja, pode servir na nossa comunidade, servir no nosso trabalho e servir onde nós estivermos. E assim, toda a sua jornada de vida, a experiência que você teve, você tem autoridade para falar para um jovem, para aconselhar um jovem, para mostrar que, cara, se você continuar esse caminho, vai dar ruim, não tem jeito. E você tem a oportunidade de mudar, porque a sua experiência é viva. E contra fatos não há argumentos, né, cara? Quando a gente traz uma trajetória, uma experiência de vida... E, cara, eu pensando em tudo que você já tá me falando aqui, eu até pensei, cara, você precisa... Você não tem um livro ainda lançado ou não? Não. Cara, fica um desafio aqui de a gente lançar um livro em 60 dias pra você. Olha! Escrever um livro em 60 dias e você lançar a sua trajetória. Porque é um dos legados que você pode deixar pra essa geração, cara. Todo um trabalho desenvolvido, as pessoas têm que ter acesso. E o acesso, muitas vezes, vai ser através de folhas que você vai alcançar pessoas que você nunca... Esse nosso bate-papo já alcança por causa da internet. Mas um livro é um legado que você... E a gente coloca à disposição, porque a gente tem experiência, legal, 3 livros e tal, para esse legado fazer todo sentido. Mas é muito bom isso, cara, ouvir e entender que na liderança se tem pessoas engajadas e com esse conhecimento intrínseco assim, de vida, né? Porque quando a gente olha para a política, tem muito a ver enviesado ali de que é só favorecimento, pessoas que não têm... E aí você conseguiu... Isso com certeza é Deus, né, cara? Te levar por todo um caminho e você ter essa oportunidade. Você imaginava, e como que foi você implantar? Você citou alguns projetos aqui, mas quando a gente ouve o setor público, e eu fui servidor público aí por 12 anos no estado de São Paulo, a gente vê que tudo é muito burocrático, né, cara? Como que foi, você tem esse espírito jovem de fazer as coisas acontecerem, mas como que foi na prática para colocar isso de fato para acontecer? Cara, eu tomei um choque assim que eu assumi. A gente vem do contexto de igreja, onde você cria as ideias e você vai, queria fazer um workshop, bora, vamos arrumar um palestrante, isso, aquilo. Queria fazer um acampamento, vamos juntar a galera, as pessoas têm vontade, vão fazer acontecer. Quando você chega no poder público, as coisas não são assim. Para você comprar uma bola, você tem que ter 3 orçamentos. Para você fazer um evento, você tem que ter uma tenda. Não pode ser uma tenda emprestada, tem que ser uma tenda que seja contratada pelo poder público. Se for de parceiro, tem que deixar muito claro que parceria é essa. Então é tudo muito burocrático, justamente para evitar desvios e tudo mais. Mas isso, cara, acaba dificultando muita coisa. Até porque depende muito da vontade das pessoas. E nem todo mundo tem proatividade, nem todo mundo tá na mesma pegada que você. Então eu tomei um choque de realidade nesse início, porque nem tudo que a gente quer fazer, a gente consegue. Eu tomei um choque de realidade... Não só por isso, mas porque você vai tendo algumas ideias, aí você esbarra numa secretaria do trabalho. Isso aqui não é competência sua de juventude. Aí você tem uma outra ideia, isso é competência da cultura. Mas aí por que a cultura não faz então? Isso é competência da educação. Você não pode fazer. Então você começa a pensar, cara, você fala, cara, a pasta de juventude é muito boa, é com foco nos jovens, mas é uma pasta que caminha transversal. Você trabalha muito com outras secretarias, então você depende demais de alinhar com os outros setores. E aí o que entra? Onde entra articulação política, uma habilidade de subsecretário, de você conversar com todos esses setores para que a coisa aconteça. Então, você quer realizar uma feira de estudante, não é só você querer, você tem que conversar com o departamento que vai liberar o espaço, você tem que conversar com isso e com aquilo, com os parceiros. Mas foram essas dificuldades, cara, e driblar elas que me fez enxergar que, cara, é possível. Com bastante vontade, com competência, você consegue fazer. Não adianta só ter vontade. Sim. Na política não adianta só ter vontade. Vontade tem muita gente. Não adianta também só ter competência. Estudar, isso, aquilo, porque se você tiver só isso e não tiver coragem, cara, você não consegue. Porque tem desgaste, cara. Você leva muito não, você tem que ser muito chato. Você quer, por exemplo, a gente recebeu recursos. Eu fui atrás de recursos estaduais. A gente conseguiu um recurso estadual para construir um street park ali na região do Taboão. Conseguimos uma área
com uma secretaria, uma área que estava parada, conseguimos os recursos, desenhamos o projeto, falou, vamos fazer. Para mim era assim, pô, o deputado mandou a grana, vai acontecer. Não, não é bem assim. A grana vem, você tem que justificar, o projeto tem que ser aprovado, aí vai para uma secretaria. Tem 1 milhão de projetos lá e de processo administrativo. Então você tem que ir lá, ligar para o secretário, tem tal processo aqui, é prioridade, dá uma atençãozinha. Então a política tem essa questão. Mas se você tem muita vontade, cara, competência, você faz acontecer, cara. Então eu cheguei a essa conclusão que dá para fazer acontecer, mas você precisa se esforçar bastante. E você está rodeado de profissionais que também estão num time, né? A gente conheceu... A gente se conhece, assim, da igreja lá, que a gente já teve momentos lá, e depois na Subsecretaria da Juventude. E eu falo assim, de você ter pessoas ao seu redor que tem essa competência, está engajada, através do Vini Bom Tempo, que foi o que fez todo esse link aí. Então o time faz a diferença também para você conseguir colocar isso. Eu acho que a primeira coisa, quando eu assumi, diante de tudo isso que eu te falei, eu entendi que a primeira coisa eu precisaria mudar o time. E não dizendo que o outro time não eram pessoas competentes, mas eu falei, eu preciso mudar o time. Tá caminhando de um jeito, para que eu possa implantar minha visão, aquilo que eu acredito, mudar o time. Essa foi a primeira coisa. E aí o maior desafio é você montar uma equipe técnica e boa. Mas eu consegui, cara. Eu consegui trazer o Vini, consegui trazer a Andréa, consegui trazer, na época, a Dani, consegui trazer... Cara, é até ruim falar nomes, mas vou esquecendo. Mas o meu time inteiro, cara, é um time de gente boa, que tem vontade e que tem competência técnica, cara. Então a galera tá no gás, tem o mesmo perfil que o meu, de querer fazer as coisas, de querer ver na prática, ver lá na ponta as pessoas serem atendidas. E eu consegui, cara, trazer todo esse espírito pra galera, dando exemplo. E aí, com um time bom, cara, mano, você faz qualquer coisa. E é isso que a gente tem caminhado, e é até por isso que a gente se reencontrou, porque do nada o Vini, mano, tem um projeto aqui, o Unifecaf tá trazendo uma parceria, vai ter um projeto que eles vão fazer de curso de fotografia, de rede social, isso, aquilo. Vamos conversar? Começamos a conversar, não teve burocracia, fez acontecer e as pessoas estão recebendo lá na ponta o serviço da pasta da juventude, entendeu? Exatamente, e isso é muito bacana a gente ter essa proximidade e esse envolvimento, porque assim, o pensamento é sempre de poder ajudar a juventude, né? A gente aqui numa instituição de ensino, o nosso grande know-how é transformar a vida através da educação. E é o que você sofreu na pele ali de ter visto, que você perdeu tempo de não ter dado essa atenção e aí você correu atrás e conseguiu transformar a sua jornada. Esse projeto que você citou, que a gente tem em parceria com a Subsecretaria da Juventude, que a gente leva esse conhecimento para os jovens, mas para que ele possa entender que ele tem uma ferramenta, celular na mão, que ele possa transformar isso em dinheiro, que ele possa prestar serviço para a comunidade ali local, que ele possa ser um videomaker, ele trabalhar com foto. Hoje a rede social abriu muito nessa, potencializa isso, então isso faz muito sentido. Você citou alguns projetos que você fez. Fala em detalhes aí, os principais, para a gente ter esse palpável, né? Que quando a gente fala em política, fica tudo muito aberto. Assim, o que o Cezinha ali da juventude proporcionou enquanto você esteve lá, né? Agora você está pré-candidato a vereador, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas quais os principais projetos, esse legado que você deixou na Subsecretaria da Juventude? Cara, eu fiz parte de muitos projetos ali, da criação de alguns deles como assessor, mas vou falar de alguns projetos, que são tantos, fora o trabalho rotineiro da própria subsecretaria, mas tem alguns projetos que tem meu coração, cara, que eu falei, cara, isso aqui eu gastei mais energia. Eu acho que um deles é uma luta que agora o objetivo é tornar isso lei, inclusive já estamos trabalhando, já foi para a Secretaria de Governo, para ser encaminhado para a Câmara dos Vereadores, para tornar isso lei. É o ônibus livre no Enem. Parece ser uma coisa simples, mas muitos jovens, cara, eu fiz um levantamento dos jovens que prestam as provas do Enem, muitos, em Guarulhos, mais de 40% dos inscritos de Guarulhos pediram isenção de taxa da inscrição. Mas quando chegava os dias das provas do Enem, que acontece agora 2 domingos no ano, muitos jovens não tinham nem o dinheiro da condução para ir. Então, se o cara pediu isenção da taxa de inscrição, provavelmente
vai dificultar para ele ter que pensar como ele vai conseguir a grana para ir prestar essa prova. Então, a gente, há muito tempo batalhando, conversamos com a Guarupaz, fizemos uma pesquisa, quantos jovens eram inscritos e tudo mais, e aí a gente conversou com o prefeito, e pedimos mesmo, pegamos bem no pé, falou, ajuda a gente isso aqui é importante para a juventude, e aí ele nos ouviu, atendeu, a Secretaria de Transporte e Trânsito conseguiu tornar isso um decreto, e no ano passado teve aí os 2 dias de gratuidade no transporte público nos dias das provas do Enem. E agora o nosso objetivo é tornar isso lei para que, independente da gestão que esteja, isso aconteça. Então, esse é um projeto que, queira ou não, eu recebi muito feedback de jovens que falou, cara, obrigado. Então, a nossa ideia é pouco ainda, mas a gente quer fazer muito mais. Mas, pelo menos a gente tira essa preocupação deles. Se preocupa só em estudar. Pelo menos como chegar, você vai ter. Então, isso é um projeto que tem nosso coração. O outro é o estagiano, porque, cara, fale o que quiser falar, que o jovem precisa estudar, isso, aquilo, e precisa mesmo, por isso que a gente incentiva. Mas se tem uma coisa que o jovem quer e que o jovem precisa, é de independência financeira, cara. É de direcionamento. E como que ele faz isso, cara? Através de uma oportunidade de emprego, seja ela CLT ou através de um estágio. Então, a gente entendeu que os jovens precisam entrar no mercado de trabalho, tanto para ganhar uma renda, como para ter um direcionamento do que seguir. Grandes nomes da sociedade, cara, no mundo corporativo, e até mesmo fora da iniciativa privada, eles começaram a partir de um estágio. Então, um bom fotógrafo, ele passa por um estágio, aprende dentro de uma empresa de marketing, com alguém, um bom cozinheiro, um bom profissional da área de produção, todos eles passam pelo estágio. Então a gente entendeu que precisava criar um programa voltado ao estágio. Então a gente criou o Estagiando, é onde a gente junta várias empresas e a gente faz mutirões espalhados na cidade para que o jovem consiga, em um encontro, passar por várias empresas e já sair com um encaminhamento. E aí a gente começou a ver isso na ponta, os retornos de jovens que estão no mercado de trabalho, porque conseguiram através do Estagiando. Sim. Então, um programa que já rodou muito a cidade, mais de 700 jovens no mercado de trabalho, e a gente olha isso e a gente fala, cara, a gente está mudando a vida de pessoas. Isso que faz a diferença, isso nos motiva. A gente vê um jovem dentro de uma indústria farmacêutica, uma das melhores do Brasil, e fala, eu consegui através do Estagiando, a gente sabe que o nosso trabalho fez a diferença. A gente sabe que é menos um jovem que vai se perder. É menos um jovem, cara, que não sabe qual carreira seguir. É mais um jovem sendo contemplado. Eu sempre tenho um negócio em mente que eu aprendi com um amigo. Talvez eu não vou atingir 100% dos jovens da nossa cidade, que são muitos. Mas os que eu consegui atender, se eu atender eles de forma 100%, eu já comecei a impactar vidas. Sim. Eu já fiz a diferença. Porque não adianta eu querer atender todo mundo superficialmente. Eu prefiro com que a gente atenda menos pessoas, mais efetivo, do que simplesmente entregar um folheto. Na verdade, a oportunidade é para todos, mas nem todos também querem. Exato. Então, é aquilo, né? Você fez a política pública, então deu direcionamento. Tem o ônibus livre do Enem, tem o Estagiando. Cara, tô muito ansioso para sair. Eu tô acompanhando de perto a obra do Street Park aqui no Taboão. Segundo a empresa que está fazendo a obra. Já começou agora. Já saiu do terreno, já tem bloco, já tem ferragem. Deve ficar pronto aí nos próximos 30 ou 60 dias. É o prazo que eles têm. Já está sendo uma realidade um street park na cidade, uma área de lazer com uma pista de skate, uma quadra de basquete do lado. E numa região que não tem muita coisa, cara, que não tem muito espaço de lazer, de esporte para a juventude. Então isso eu tenho bastante orgulho, até porque não foi nem verba do município, a gente conseguiu verba do estado, com a nossa habilidade e conhecimento das pessoas, e apresentando um bom projeto, né? E uma outra coisa também, cara, que eu me orgulho bastante, é o Amigo Estou Aqui. Foi um projeto que os meus amigos anteriores idealizaram, esse projeto, só que ainda faltava algumas coisas. Então isso que é legal da política, quando você entende que ela é de continuidade. Você não pode chegar, cara, e parar os projetos bons que estão acontecendo. Sim. Então, quando eu assumi, já tinha um Amigo Estou Aqui, que era palestra nas escolas voltada à saúde mental.
o que eu fiz? Pô, o projeto é bom, vamos ampliar ele. A gente percebia que o jovem ia numa UBS, numa UPA, e não conseguia, por conta da demanda, os atendimentos psicológicos. Então a gente, como a gente faz isso? Então a gente fez uma parceria com as faculdades e hoje a gente consegue encaminhar da juventude jovens para serem atendidos por profissionais da área de saúde mental, cara. Então, ampliar esse atendimento pra gente, pra mim foi um negócio que eu falo, cara, a gente tá fazendo diferença. Porque saúde mental é um negócio sério, a gente sabe como é difícil pagar as terapias, é muito caro, e às vezes a gente não tem condições. Imagine aquelas pessoas na ponta. E a gente sabe que se o jovem tiver com a cabeça boa, cara, ele vai fazer muita diferença. E a pandemia e todos os problemas da sociedade tem mexido muito com a cabeça dos nossos jovens. Então a gente conseguiu aí startar esse programa. Então assim, tem outros projetos, mas esses são projetos assim que eu falo, cara, tem meu coração. Fora a Feira do Estudante, CJ na Escola que você participou e tantos outros projetos, mas esses são projetos que eu falo, cara, isso aqui foi uma política pública efetiva. Cara, fala um pouquinho pra gente, pra quem tá nos assistindo, um pouquinho da Subsecretaria da Juventude. Qual que é o objetivo da Subsecretaria? Ela já existia há muito tempo? Como que funciona na prática ali esse trabalho? A Subsecretaria da Juventude não são todas as cidades que existem. Existem algumas cidades que têm departamento e existem cidades que nem discutem sobre políticas de juventude. Mas em 2013 saiu o Estatuto da Juventude pelo governo federal. E o Estatuto da Juventude ele vai dar algumas diretrizes para a juventude. Então a juventude precisa estudar, precisa de educação, precisa de saúde, precisa de esporte, lazer e cultura. E aí algumas cidades criaram os departamentos, as pastas, e Guarulhos, uma cidade até com políticas públicas de referência para a juventude, criou essa pasta, era uma coordenadoria, o prefeito tornou como uma subsecretaria, inaugurou o espaço Casa do Jovem. E qual que é o objetivo? Atender jovens de 15 a 29 anos, que segundo o Estatuto da Juventude, entende-se o jovem assim. Eu gosto de falar que é 29 mais, porque eu tenho 31 e quero entrar nessa cota aí de juventude, né? Não quero deixar de ser jovem. Então, o principal objetivo é criar, promover e acompanhar as políticas públicas de juventude da cidade. Então, a gente entendeu que a maior parte dos jovens estão dentro das escolas estaduais. Então, a gente tem um trabalho muito forte dentro das escolas, levando palestras de saúde mental, de bullying, questão do racismo. A gente tem fomentado bastante essa questão da empregabilidade jovem, trabalhado muito com a cultura, tentado promover encontros para falar sobre esporte, lazer. Então, esse é o papel da Subsecretaria da Juventude. Como vai fazer isso? Aí vai de acordo com o gestor da juventude, o que ele vai criar. Mas o intuito é garantir os direitos das juventudes na cidade, acompanhar e criar políticas públicas para que possam atender na ponta os jovens da nossa cidade. Em números, você tem ideia de quantos jovens ou passam por lá? Porque lá também tem os atendimentos ali, tem cursos, né? Cursos de purificação, cursos de artes marciais, que o jovem pode procurar. Como que ele também fica sabendo dessas atividades? Qual que é o canal mais fácil aí dessa comunicação? A gente tem diversos cursos e a gente conta muito com parceiros, né? Então, parceiros da prefeitura, parceiros da iniciativa privada, vocês mesmos são um parceiro que leva ações para dentro das escolas. A Subsecretaria da Juventude atende jovens lá, aula de kickbox, oficinas, mas a gente tem entendido que pelo fato da gente estar na região central e a maior parte dos jovens que mais precisam das ações, eles estão nas regiões mais distantes. Então a gente entendeu isso e criou o programa CJ na Escola, que é a Casa do Jovem, indo até as escolas. Então a gente atende semanalmente 1 a 2 escolas, uma média de 700 alunos por escola, 600, então pode colocar aí uma média de 4.000 jovens circulam tendo as atividades da Subsecretaria da Juventude através de diversos programas que a gente tem, Amigo Estou Aqui, empregabilidade e etc. Como que o jovem fica sabendo? Primeiro, no próprio site da prefeitura, você tem a pasta Subsecretaria da Juventude, então lá você consegue acompanhar
toda a divulgação, então toda a oficina que vai abrir, todo o curso que vai abrir, vai para a Subsecretaria da Juventude. E a gente tem também as nossas redes sociais, que nesse momento elas estão paradas por ser um período eleitoral, não se pode ter nada que não seja essencial para o município, mas é Juventude Guarulhos, @Juventude Guarulhos, onde a pessoa consegue acompanhar tudo. E a pessoa pode ir até a própria subsecretaria, que fica na Rua Guarulhos, 22, no Gopoúva. Ali ela consegue ir lá, pegar informações, tem recepção, e a gente tem um espaço muito lindo lá, que tem um auditório na parte de baixo, um auditório também no terceiro andar, onde a pessoa pode ir lá, utilizar, é o espaço da juventude, então se a pessoa tem aí um movimento jovem, de cultural, grêmio, estudantil, ela pode utilizar esse espaço aí, porque é deles. Já fica o convite aí para você que quer tomar um cafezinho lá e conhecer pessoalmente o Vini Bom Tempo lá, o cara, gente boa demais, vai te atender e vai te explicar toda essa jornada, faz muito sentido, né? Cara, então você já passou uma jornada, assim, sensacional, dessa ali adolescência, meio rebelde e tal, mesmo sendo filho de pais que são cristãos, mas aí depois você teve um encontro verdadeiro, né, com Cristo, mudou a sua vida, e aí você olhou para suas oportunidades profissionais, você começou a utilizar, né, em seu favor o que você tem de melhor, que é a liderança, que é colocar isso em prática, né, os projetos, e aí você teve um convite aí da prefeitura para trabalhar, para ser o gestor da subsecretaria, antes como assessor, mas depois já como a liderança ali, formou sua equipe, colocou todos os projetos que você já citou aqui, muitos outros que vocês podem acessar pelo site e conhecer, e aí agora chegou um momento talvez mais decisivo da sua vida, né, cara, em que é preciso dar um passo maior, e esse passo é você ser pré-candidato a vereador. Fala pra gente aí, como que foi essa decisão? Qual é a chave dessa vez que virou para você falar, cara, eu preciso dar esse passo aí para servir de uma forma mais até forte, né, a juventude. Mas não só talvez a juventude, você tem aí uma possibilidade até maior, né, de atingir aí, mas claro que o seu público é a juventude. Qual que foi essa virada? Cara, primeiro que quando você trabalha na prefeitura e aonde eu cheguei, atuando como gestor de juventude, muito próximo do prefeito, trabalho no executivo, né? As pessoas, todos os problemas que elas têm no seu bairro, e se elas te conhecem, elas falam com o Cezinha. O Cezinha tá lá na prefeitura, perto do prefeito, ele consegue resolver. Então, cara, desde um problema que a pessoa tava com dificuldade de acesso à questão da saúde, a pessoa tá com dificuldade de acesso a uma creche, estava com dificuldade mudou de bairro e não está conseguindo uma vaga na escola, uma série de coisas que vão surgindo, as pessoas falam com Cezinha, e a gente ouvia as pessoas, entendia o que elas estavam passando, orientava, falava com os amigos, olha, ajuda nisso aqui, você vai dando orientação e resolvendo o problema das pessoas. Chegou um momento que as pessoas começaram a enxergar a gente como uma pessoa para estar à frente, né? Disputando as eleições, falou, você tinha que ser candidato, mas eu ouvi aquilo e não estava muito no meu coração, né, nunca teve no meu coração isso, mas chegou uma hora, cara, que a gente começa a perceber que o nosso trabalho faz a diferença, a gente consegue mudar a vida de pessoas, mas a gente quer fazer mais, e a gente percebe que ser só um gestor de juventude, isso é muito legal, mas ainda é limitado em questões orçamentárias, limitado até em questão de segmento. A gente quer fazer mais, a gente enxerga outros problemas, e problemas simples na cidade, que poderiam ser resolvidos, e não são. Então a gente fala, cara, eu preciso usar toda essa energia, essa força que eu usei aqui na juventude, e fazer a diferença. E aí eu tenho uma experiência muito, de alguns anos já no terceiro setor, né? Então, sempre olhei o terceiro setor, o voluntariado, como um preenchimento de uma lacuna na sociedade. Então, você tem uma parte que não é atendida pelo poder público, nem pela iniciativa privada, e só o voluntariado que vai entrar lá, cara. Só o terceiro setor. Mais de um tempo para cá, comecei a perceber que é muito mais forte que isso. Não é só um preenchimento de uma lacuna. Cara, é um setor que precisa existir, mas ainda assim tem as suas limitações. Existem algumas transformações sociais que elas só vão acontecer por parte do poder público, cara. Existem algumas decisões que é só um vereador que pode tomar. Existem alguns projetos que é só um vereador que pode pautar. Existem algumas mudanças que vão interferir na vida das pessoas que é só um político que vai poder resolver. É quando eu olhei aquilo, cara, as pessoas falando, todo mundo falando, Cezinha, você tem que sair, eu falei, cara,
eu vou dar esse novo passo, cara. Eu vou tentar disputar as eleições para tentar fazer a diferença e se der certo a gente vai conseguir ajudar muito mais pessoas do que a gente ajuda. Entendi que eu gosto de servir as pessoas, que eu nasci para poder servir as pessoas, que meu ministério é a cidade, que eu sou vocacionado a isso. Só faltava 2 coisas: decidir dar espaço e me preparar. Então eu comecei há uns 3 anos atrás me preparar muito, já tenho um conhecimento do poder público, aí comecei a estudar, aí passei numa escola chamada Renova BR, que é a maior escola de formação política do Brasil, suprapartidária. Então a gente, cara, com pessoas que pensam completamente diferente, entendendo como funciona os impostos da cidade, como que é o papel do vereador, o que pode, o que não pode. Aí eu comecei, cara, a me preparar. Quando eu olhei, eu falei, tô preparado. As pessoas entendem que eu sou vocacionado para isso, elas querem que eu as represente. Então agora eu preciso tomar essa decisão. E aí juntei a família, amigos, pessoas mais próximas, as pessoas que mentoriam a minha vida e falei, olha, estou pensando em dar esse passo. Vocês estão comigo? Vocês estão falando sempre? E aí as pessoas falam, estamos com você. Eu falei, vamos embora, cara. E aí decidi, e aí vou para esse novo desafio esse ano. Estou como pré-candidato a vereador. Mais para frente, depois das convenções, sai chapa de número e tudo, aí de fato serei um candidato a vereador e estamos no caminho, cara. E se tudo der certo. É muito legal. Não, vai dar certo. E é muito legal isso, a gente vê a juventude engajando com a política, porque a gente vê uma velha política ali que acaba sendo, parecendo que o cara faz carreira ali e tá tudo bem, mas não tem esse espírito público de servir as pessoas, né? Que você tá ali, você acaba sendo um funcionário do povo. Então, só que isso aguerrido com a experiência de vida, a experiência já no poder público que você tem, e a formação, cara, que você falou muito importante do Renova BR, é você entender exatamente como que é esse jogo político e você se preparar para isso, faz todo sentido para essa jornada. Então, é muito bacana. E quando você fala do terceiro setor aí, você tem um projeto, né, Hamburgada do Bem. Fala um pouquinho desse projeto, como que nasceu esse projeto. Esse projeto aí é bem falado aqui. Esse projeto, cara, é grande, é um projeto que tem meu coração, foram alguns amigos que iniciaram ele. Foi o Eric, Tássio e Tico, são os idealizadores do projeto. Ele nasceu em Guarulhos em 2015. De Guarulhos, cara, ele ganhou o mundo. A gente fala que não é apenas um hambúrguer. As pessoas que vão para a hamburgada e acham que estão indo para entregar hambúrguer, elas estão completamente enganadas. O hambúrguer é só uma desculpa para poder integrar com as pessoas, para poder mudar a vida das pessoas. A gente entrega muito mais que isso. A gente entrega amor, empatia, valores. A gente entende que ninguém acorda com desejo de ser voluntário. Ninguém acorda enxergando que as pessoas precisam de ajuda. Essa pessoa precisa ter um choque de realidade. E a Hamburgada tem feito isso com muita gente, cara. Vem para uma experiência de um evento, achando que vai entregar hambúrguer, e quando você chega, cara, você vê que a realidade das pessoas é muito diferente da sua e que o mundo é muito grande e não gira em torno da gente, e que pessoas estão precisando de ajuda e que ninguém faz nada sozinho, e a gente consegue trabalhar com esse espírito de responsabilidade social, dando uma experiência incrível para as crianças e tornando os voluntários pessoas melhores. Então começou em Guarulhos, cara, eu entrei em 2017 a convite dos meus amigos, a gente rodou o Brasil inteiro, a gente tem filiais em várias cidades, em Santos, São Vicente, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Campinas, São José, São Paulo capital e em Guarulhos, que é onde começou, nosso galpão é aqui, nossa sede é aqui. Cara, e eu venho nessa trajetória com a hamburgada, a gente fez hamburgada no Nordeste, eu fiz parte da HB Viagens, fomos para o Panamá, fomos para o Paraguai, Uruguai, Argentina, a hamburgada chegou na África, e aí veio a pandemia, as coisas começaram a mudar, a hamburgada definiu que ia decidir líderes por cidade. E aí, cara, minha correria de trabalho, eu falei, eu vou assumir a cidade de Guarulhos. E aí atuei como líder da Hamburgada do Bem aqui em Guarulhos durante todos esses anos. E aí quando foi domingo retrasado, eu me despedi do projeto, foi a minha saída, porque a gente sempre falou que a hamburgada ela é apartidária, ela não mistura. A hamburgada, ela não... A gente entende a importância da política, a importância de ter representantes, mas a gente não mistura as coisas. Sim. Então eu conversei com a diretoria, não foi um pedido deles, não era obrigatório, até porque eu sou um voluntário. Sim. Então não teria problema nenhum. Mas a gente entendeu que é bom separar as coisas. Então eu,
Na abertura da hamburgada eu me despedi da galera, eu agradeci, deixamos um líder lá muito capaz para dar continuidade no trabalho e falei, a partir de agora eu vou focar nessa campanha e depois eu volto, não vou misturar as coisas, então separei bem, mas é o projeto que tem meu coração, né, cara? A gente rodou muita cidade, muitas periferias, alcançamos a vida de muitas pessoas, a gente só quer fazer o mesmo, cara, só que em instâncias maiores, sim, que é no poder público. E na prática, como que é essa organização dessa hamburgada do bem? É um convite que você faz numa comunidade? Como que é a temática ali do... Funciona assim, a gente tem o nosso site, as nossas redes sociais, então vou te falar na prática. Sim. A Hamburgada do Bem tem todo mês uma edição em Guarulhos, todo mês uma edição em São Paulo, todo mês uma edição em Campinas e tem os seus times. Então vamos falar de Guarulhos. Todo mês a gente procura uma comunidade e fala, a Hamburgada do Bem vai fazer ação aqui. A gente procura sempre fazer em escola, porque já tem toda a estrutura. Então, a gente tem parceria com a educação, de liberar os espaços. Então, a Hamburgada do Bem vai ter no Pimentas. A gente divulga isso. Os voluntários que têm interesse, eles entram no site, fazem as suas inscrições, que aí ele faz uma doação lá. Ele mesmo é o patrocinador da hamburgada. Por isso que a gente fala que enquanto existir pessoas querendo fazer hamburgada, a hamburgada existe. Porque ela não depende da política e não depende 100% dos empresários. A gente tem patrocinadores? Tem. Mas quem sustenta o projeto é os próprios voluntários. Então, o voluntário, ele faz a inscrição dele, com isso ele faz um valor de doação. Esse valor garante com que quase uma criança e meia participe. Então, se a gente tem 200 voluntários atingidos, a gente consegue atender umas 300 e poucas crianças. Então, a gente faz isso, identifica a comunidade, a gente quer trazer hamburgada aqui. O que vai ser? Mais de 40 atividades recreativas e educativas, hambúrguer, e a gente vem com toda a estrutura. Monta palco, faz abertura, fala a filosofia do projeto, fala o que a gente espera. A gente incentiva muitos voluntários a ter experiência com a criança, para não ser o tiozinho do inflável. Só brincar aí. Não, longe disso. Tanto é que nas nossas cartinhas que a gente recebe das crianças que participaram da hamburgada, não teve as cartinhas que falam assim, olha... Foi o melhor brinquedo da minha vida. A maioria das cartinhas eu gostei muito do tio que cuidou de mim. Eu quero ser professor igual o tio que cuidou de mim. Eu quero ser veterinário igual a tia tal que cuidou de mim. E a gente faz isso, cara. A gente entende que a gente está atingindo, está mudando vida e alcançando mais e mais pessoas para uma transformação social. Então é isso que consiste a hamburgada. Cara, que top, hein? E aí, então, hamburgada, @hamburgada do bem no Instagram isso e o aí. Site... www.hamburgadadoBem.com.br. E aí, a próxima edição agora acontece em agosto? Acontece agora em julho. Ainda... Guarulhos, se eu não me engano, de cabeça eu não lembro, mas eu acho que é último final de semana. Último final de semana. Legal, então acesse aí, já faça a sua inscrição. Voluntário. Eu vou participar de uma, hein? Vamos, porque quando você se inscreve como voluntário, mais uma criança pode participar. Então, a sua inscrição faz com que outra criança tenha uma experiência inesquecível. Cara, e aí quando você fala de uma criança, na verdade você está falando de uma família, né? Uma família. Uma família que você está impactando, você está abençoando, você está transformando ali e dando diretriz que é muito importante. É isso. Cara, que jornada, hein? É muita coisa. Que jornada. Cara, dentro da subsecretaria, qual o maior desafio que você teve lá? Maior desafio que eu tive, cara, eu acho que são alguns. Primeiro, a mudança de mentalidade de vir com uma proposta diferente. A gente pegou a cidade de 16 anos de um governo onde tinha uma mentalidade de política. E aí a gente, jovem, veio do mundo corporativo, vem do terceiro setor. Cara, a gente tem uma visão diferente de algumas coisas. E aí quando você quer implantar isso, mudar a mentalidade das pessoas e mostrar que esse é o melhor caminho, é um desafio. Eu acho que esse foi um grande desafio, porque não era assim, a gente sempre fez assim. Não, vamos por esse caminho. Então esse foi um dos desafios. Outro desafio foi a questão de recurso. A gente pegou uma cidade falida, com poucos recursos, e todas as pontas sofrem com isso. Então a gente teve que ir atrás de emenda parlamentar, teve que cobrar isso, teve que buscar parceiros, trabalhar sem dinheiro. Então esse foi um dos enormes desafios também. Eu acho que são esses dois, assim, cara, os maiores desafios. E o primeiro que eu já falei, né, de entender essa burocracia
do serviço público, que não é tudo que você quer que você faz e não é no tempo que você quer. Então, um documento, na iniciativa privada, você fala aqui e resolve. No setor público, e a gente tem que entender e respeitar, é assim que funciona. Passa por vários departamentos e tem um processo, tem os prazos e tem que ser respeitado. Então, isso para um cara meio ansioso, que gosta de fazer as coisas acontecer para já, você encontra um desafio, entendeu? Entendi, legal. Cara, a gente tá chegando ao final. Se você tá gostando, curte aqui, dá um joinha, compartilha com seus amigos. E deixa aqui também uma pergunta aí, o César vai fazer questão de responder a sua dúvida. Isso é bem bacana, essa interação. Cara, para finalizar, vamos dizer que a gente tá aqui vai ser 2030 aqui, 2029. 4 anos já se passaram aí da sua jornada como vereador. O que você tem como grande objetivo de olhar para trás e falar, cara, eu construí isso. A gente, ainda mais você se preparando e tal, você tem uma meta ali, você tem traçado grandes objetivos, mas qual que é uma das coisas que você, olhando para trás, fala, caraca, consegui fazer isso aqui. O que seria esse grande objetivo, esse sonho aí? Eu gostaria de já falar de alguns sonhos na prática, mas eles vão entrar quase como propostas, então não posso. Mas, se eu for lembrado, cara, daqui 4, 5 anos, primeiro, de ter conseguido ser eleito, eu já vou ser bem lembrado no meio político, porque muitas pessoas olham pra gente e falam, se você não fizer isso, isso e isso, você não vai ser eleito. E essas coisas que eles colocam que você tem que fazer, são coisas da velha política e que eu não tô abraçando. Então, se eu conseguir ser eleito, eu sei que eu já vou ser lembrado. Seguinte, dá para ser eleito diferente, trabalhando honestamente, porque o Cezinha conseguiu. Esse é um primeiro ponto. Segunda coisa, as pessoas olharem e falar o seguinte, cara, a política é importante as pessoas do bem estarem lá. Porque hoje, quando você fala que vai se envolver na política, você encontra gente falando legal, cara do bem, mas você encontra muita gente que fala, mais um que quer se envolver. Então, se eu conseguir mudar essa mentalidade das pessoas, e mais pessoas do bem, cara, mais pessoas, gente como a gente, que não fazem parte de famílias centenárias na política, se elas conseguirem olhar para mim e falar, mano, o menino veio lá atrás, não tinha nenhuma história com a política, fez uma campanha limpa, entrou, fez projetos que mudaram a vida de pessoas, cara, então vou começar a dar mais valor para isso. Se eu fizer essas coisas, cara, eu já vou entender que eu dei uma contribuição para a nossa cidade e para a política do nosso país, de mudar a mentalidade das pessoas, de que a política tem que ser olhada como uma profissão como as outras, cara, que a gente tem que se envolver, tem que estudar para poder atuar, porque um professor, ele precisa estudar para ser professor, não é isso? Sim. Um empresário faz quantos e quantos cursos sobre empreendedorismo, entende sobre gestão, finanças. O médico precisa estudar, o advogado precisa estudar. E por que a política a gente não exige que as pessoas estudem pelo menos o conhecimento básico do que é a política, do que é a gestão pública, de como funciona uma Câmara? Se eu conseguir mudar essa mentalidade das pessoas, e obviamente eu só vou fazer isso se eu fizer a diferença com os meus projetos. Se eu fizer isso, eu vou entender que eu deixei um grande legado. Show de bola. E eu acho que é isso que nós, como cidadãos, precisa fazer, né? Buscar conhecer, né, quem são esses candidatos, porque não dá para colocar todo mundo na mesma cesta. É exatamente você entender qual a jornada, e essa aqui uma grande oportunidade de a gente poder conhecer um pouquinho da jornada do Cezinha pessoal, como vida e também como vida pública. Então fica aqui o meu conselho de você fazer essa pesquisa, entender qual a relevância que já teve, e eu te conheço pessoalmente, cara, para mim é um grande prazer poder estar junto aí nessa caminhada, de colaborar aí com essa confiança, né, que você transmite, das portas que você sempre abriu pra gente, no sentido de levar
para a sociedade, para a juventude, o melhor, né, da educação, o melhor de oportunizar ali uma garantia de conhecimento que vai trazer mudança de vida nele na prática. Então, fica aqui também o meu depoimento e espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Cezinha, dê suas considerações finais para a gente encerrar aí nosso... Cara, é tanta coisa que vem na cabeça depois de uma conversa dessa. Eu queria agradecer, obrigado. Que tempo especial, é muito bom. Pessoas do bem, cara, pessoas coerentes, pessoas que são referência na cidade, abrir as portas do seu trabalho, das suas casas, para ouvir a gente, para a gente conversar. Eu acho que política se constrói assim, cara. Política é para cuidar de pessoas e organizar a cidade. E a gente só faz isso ouvindo as pessoas, conversando. Então, primeiro eu queria agradecer e parabenizar pelo trabalho que você tem feito na cidade, a sua contribuição para a mudança de vida dos nossos jovens. E eu acho que as considerações finais é bem direta, assim, cara, que a gente vai ter que votar, a gente vai ter que escolher quem são os nossos representantes. Sim. E que a gente possa avaliar bem, cara. Eu não posso aqui ficar pedindo apoio, mas que a gente possa avaliar bem quem são essas pessoas, cara, que querem ocupar esses espaços e que querem nos representar. Porque a gente vota em alguém que é a nossa cara. A gente vai ter que se identificar com a pessoa. Então a gente precisa procurar gente que pensa como a gente, cara. Gente que acredita nas coisas que a gente acredita e gente que quer uma mudança. Porque mais do mesmo a gente já tem muito, cara. A gente precisa renovar, a gente precisa, de fato, de uma mudança. Mas só vai acontecer se a gente fizer a nossa parte. E aí eu estou dando a minha contribuição, me colocando à disposição e mais para frente como um candidato oficial. Exatamente, e é um jogo de 4 anos, né? Por isso que a gente não pode errar, porque ele é 4 anos sofrendo. Então, com certeza, acredito que vocês puderam aí ter conhecimento um pouquinho mais da vida do Cezinha. E a gente fica aqui agradecendo a todos vocês. E no próximo podcast a gente vai estar junto também. Grande abraço e até mais. Valeu. Cezinha, valeu, foi muito bom. Valeu.